Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com pesquisas científicas do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar sobre nós, diante de Deus e do próximo. Quais são nossas atitudes e relações e como melhorar? Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz possa tocar os nossos corações, mente e alma, nos fazendo mais leves e capazes de absorver e de nos elevarmos vibracionalmente para perto de Ti. Que a inspiração de mais alto toque, cure e auxilie também todos aqueles que nos rodeiam e acompanham, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 6, versículo 9. Orai, portanto, assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Diante de Deus. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno, não pergunta onde mora, e nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida e nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Que assim seja. Ah, que passagem linda, né? É a reflexão sobre o início do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou para a conexão com Deus. E ele vem falar Pai Nosso, né? Que é esse termo que Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus. Como Emmanuel comenta, nós poderíamos chamá-lo de Todo-Poderoso, de Criador de mundos, de onipresente, onisciente de qualquer coisa, porque ele é tudo e está em tudo. Porém, Jesus, na sua evolução e sabedoria, simplifica tudo porque sabe que a nossa inteligência, no estado atual de desenvolvimento da humanidade terrena, não tem capacidade de compreender toda a extensão do divino e do sagrado, do que é Deus na sua completude. Isso significa que ele nos sugere: vai pelo caminho que a gente tem certeza, que é, nós somos filhos de Deus e Ele está conosco. Então, chame-o de Pai. O Pai amoroso que está disposto a nos guiar, orientar e auxiliar. Confia como um bom filho neste Pai eterno que vai nos guiar de uma forma ou de outra pelos caminhos de evolução. E aí, se nós começamos um diálogo com o coração de fato aberto e conectado com Deus, nossa vida vai se tornar mais leve gradativamente. Então, essa oração, numa simples sentença como Pai Nosso, já é gigante, já é um ensinamento de vida, porque reconhecer de fato, de coração e de sentimento, no amor, que Deus é nosso Pai, já nos permite uma elevação e receber essas dádivas e bênçãos que nós podemos através dessa conexão sagrada, né? Então, que nós consigamos de fato começar a colocar em prática no nosso dia a dia, nas horas, não só nas horas, né, de dores e inquietações, mas também nas horas de agradecer.
Obrigado, Pai, por nos ensinar, por nos amparar, por tudo que recebemos e por cada lição dessa jornada. Que o nosso Pai, né, que é de todos nós, possa estar sempre nos inspirando para esse crescimento e para o melhor. A parte dele é sem dúvida sempre feita. Agora nós estamos fazendo a nossa. E é aí que o bicho pega, né? E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Deus, Jesus, o próximo e nós. Ainda não sabemos a grandeza do significado do elo de amor, da alegria real que nos restitui os momentos difíceis que existem hora e outra em nossa existência. Sigamos a linha. Deus, Jesus, o próximo e nós. Ainda não entendemos muito bem essa sequência, mas Deus, ainda para nós, é aquele ser superior com um cajado a executar só a vontade dele, e nós, simples criaturas a aceitar. Ainda não paramos para pensar que Ele é pura bondade, que Ele é pura compreensão e justiça, e ainda recusamos a amá-lo de verdade e compreendê-lo, mesmo que o primeiro ensinamento seja: amai a Deus sobre todas as coisas. Ah, se o amarmos, estaríamos acima de qualquer dor, porque estaríamos com Ele que está acima de tudo. Jesus, essa figura, um homem do bem, visto sempre na cruz e na sua dor, na coroa de espinhos que ele traz. Mas Jesus, que está aí a ser louvado, prometido em novos tempos, a ser discutido, não precisa ser discussões, não precisa de ideias novas a circular em torno dele. Entendamos, meus irmãos, ele precisa ser seguido tão somente. É o exemplo divino, é o único caminho. E o próximo? O próximo sempre para nós é aquele distante. Fazemos o contrário, é quem nos provoca, é quem nos traz dissabores. Não queremos conviver com o próximo, queremos sim distância de problemas. Não queremos multiplicar o bem, não queremos exemplificar. Porém, o próximo é aquele que nos exercita a caridade e o perdão. É quem nos leva, através do exemplo de Jesus, a alcançar mundos melhores. E nós? Deus, nós que somos os coitadinhos, aqueles que precisam de compreensão, ainda nos vemos como seres mais necessitados de tudo e que não conseguimos doar ao próximo. Entretanto, não é assim que funciona. Por isso, Deus, estou aqui a refletir. Dai-nos luz para que nossa mente se clareie. E perdão, que saibamos daqui em diante avaliar este elo, saber que essa sequência de laços é o que nós precisamos. Não, a vida não está definida como nós, sucesso e vaidade, nós, prazeres e alegrias, nós, paixão e dinheiro. Não, não, não. O elo de amor, ainda sublime e que define a lição de vida, que apazigua tempestades quando bem compreendida e nos faz alcançar realmente o reino dos céus prometidos aos justos, é Deus, Jesus, o próximo e nós. Muita paz. Chame. Essa reflexão linda deste livro de hoje nos traz o pensamento do o que é Deus, nosso Pai, e que esse Deus ele deve estar acima de tudo, né? Deus, a lei maior nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. E nós, na prática, muitas vezes não seguimos isso que repetimos oralmente tantas e tantas vezes. Amar a Deus significa confiar, porque se nós estamos em Deus, na prática nós entendemos que tudo o que acontece está também com Ele, e Ele está acima de tudo, porque Ele é e criou absolutamente tudo. Sendo assim, essa compreensão e vivência, principalmente, de Deus em primeiro lugar, nos daria um grau de elevação, de paz e de tranquilidade muito maior. E aí cabe a nós exercitar essa fé consciente e raciocinada para a comunhão com Deus. E esse texto continua nos dizendo que Jesus é o exemplo maior, o Filho perfeito que veio, mais perfeito que já pisou aqui neste planeta, que veio nos ensinar um modelo de conexão e de caminho para estar em Deus. E isso
é o que nós devemos buscar em Jesus, sem ficar inventando e adornando com novas outras coisas. Depois, devemos pensar sempre no próximo como nossos irmãos, mesmo aqueles que são difíceis, desafiadores, os que estão distantes e a gente vê só pela TV ou ouve falar, somos todos irmãos em Deus. E essa vivência nos faria ter muito mais empatia e amor por tudo que acontece, que se passa com os outros. E por último, nós, que somos filhos de Deus e devemos nos colocar no lugar de filhos, fazendo este caminho e esse esforço de comunhão, sempre entendendo que Deus, Jesus e o próximo estão e fazem parte também de nós. E aí nós vamos de fato comungar, elevar e participar na prática deste ser único, né? Sermos todos filhos do Pai. Né? Pai nosso, como o Evangelho nos ensinou. Sejamos todos assim e o mundo vai se transformar. Pelo menos que a gente não consegue, né, ainda fazer isso de uma hora para outra, vamos fazer a tentativa constante, que é o que Deus espera de nós, um esforço constante de melhora. E dentro desse contexto nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Espiritualidade, bem-estar e qualidade de vida. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Complementary and Alternative Medicine, que quer dizer Medicina Complementar e Alternativa, pelo autor Harold Cohen. Bem, o que esse estudo de revisão vem nos trazer? Que diversas comprovações científicas já comprovaram que ter espiritualidade, o que é espiritualidade? É o entendimento e a crença e a percepção de que existe algo superior a nós que governa, rege e cria tudo. Ou seja, é a nossa comunhão com o divino e com o sagrado. Via de regra, com Deus, né? É o mais comum. E quando nós temos essa percepção, diversos estudos científicos já comprovaram que nós temos muito mais bem-estar e muito melhor qualidade de vida. A crença nos traz melhorias e nos faz seres melhores também. De uma forma geral, esse estudo vem revisar e nos trazer que várias condições médicas foram já comprovadamente melhoradas, ou seja, doenças curadas, tratadas de alguma forma ou melhoradas, né, de diferentes contextos, quando se tem espiritualidade envolvida. Ou seja, quando nós acreditamos, a crença, a fé e a espiritualidade acabam se tornando ferramentas indispensáveis para que conquistemos melhorias não só psicológica, mental, mas também do corpo. Tá? Isso reflete diretamente em melhorias no nosso corpo físico. Portanto, tenhamos a consciência de que Deus está conosco em todos os aspectos, não só no acreditar, mas também atuando no nosso bem-estar e no nosso corpo físico, desde que nós façamos a nossa parte e comunguemos com Ele. É isso. Façamos a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais esse ensinamento tão bendito e sagrado, que consigamos colocar em prática. Abençoe cada um que nos acompanha em suas necessidades e enormemente os nossos mentores de luz. Olhe pelos corações, pelas demandas, pelos sofrimentos que estão pulsando em nós, em cada um, né, neste instante. E toque, Senhor, para que façamos o nosso melhor, entendendo que o Senhor está acima de tudo, governando e nos direcionando. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.